Eu separei o livro de Josué para que nós estudássemos. Não vai ser um estudo versículo a versículo, como nós somos mais acostumados, mas vai ser um pouco mais rápido, vai ser um panorama, ao invés de um estudo tão no detalhe. Eu separei esse texto aqui porque ele tem mensagens teológicas muito interessantes e é um gênero que às vezes a gente não estuda muito, que é o gênero narrativo. E é uma coisa interessante, a gente começa a estudar um pouco a Bíblia, começa a estudar, aprender um pouquinho, a gente começa a se dedicar naqueles tratados teológicos, começa a pensar em Romanos, em Hebreus, aquelas coisas mais densas da teologia. E às vezes a gente negligencia um pouco as narrativas. Mas é interessante que mais ou menos 40% da Bíblia são narrativas. Se vocês pararem para pensar, o maior gênero literário que a Bíblia nos traz são histórias. Tem um livro que o título dele é Ele nos deu histórias. É interessante que Deus nos criou dessa maneira. A gente ama ouvir uma boa história. É a base do cinema, é a base da literatura. Todo mundo gosta de escutar uma história, uma situação que aconteceu. Então nós temos narrativas Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Esdras, Neemias, Crônicas. No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, são narrativas, Atos são narrativas. Então boa parte da nossa escritura são narrativas. Josué, falando então especificamente, é um livro de transição. Antes dele nós temos o chamado Pentateuco, ou também a Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que foram escritos por Moisés. Esse é o fundamento da nossa fé, é ali que começa a nossa história. É ali que a gente tem o relato da criação, é ali que nós temos os 10 mandamentos, é ali que nós temos o relato da história do povo de Israel no seu princípio. Depois disso, nós temos Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, que são os relatos do povo já em Canaã, do povo já na Terra Prometida. E quem faz a ponte entre o Pentateuco e os livros históricos posteriores é justamente Josué. Ele tem a característica similar tanto ao Pentateuco quanto a Samuel, Reis, Crônicas e esses livros da história do povo de Israel. Então ele é a ponte. Hoje nós vamos abrir ali em Josué capítulo 1 e fazer a leitura. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates,
Toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui por enquanto. Então, o povo de Israel, eles haviam saído ali do Egito, eles estavam no Egito, ficaram ali 400 anos como escravos. Deus, lá no Gênesis, nos capítulos 12 até o 18, Deus chama Abraão, muda o nome dele para Abraão, fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vivia junto com os caldeus, que é mais para cá, assim, no mapa, ali onde futuramente seria a Babilônia. E ele saiu dali sem saber onde que era essa terra. E ele não tinha filhos naquela época. Deus prometeu que lhe daria uma descendência que ele não ia nem conseguir contar. Mas isso não se cumpriu nos dias de Abraão. Ele passou, sim, por Canaã, mas ele não habitou lá de forma definitiva. Ele viveu como um peregrino. Ele nunca conseguiu se estabelecer assim de uma forma definitiva. E aconteceu que veio toda a história de José, veio aquela grande fome, e os irmãos de José, todos eles, e o pai, né, também, foram para o Egito, porque lá tinha comida, tinha mantimento, né? E aconteceu que eles ficaram lá. E esqueceram de voltar. E acabaram sendo escravizados pelos egípcios. Ficaram lá por 400 anos. Aí entra Moisés na história. E o versículo 1, ele fala: sucedeu depois da morte de Moisés. Então, o papel de Moisés é algo difícil de ser exagerado na história de Israel. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. E tem toda a história de Êxodo até Deuteronômio, relata essa peregrinação que o povo de Israel fez aqui pelo meio do deserto. E eles ficaram 40 anos. Isso foi um castigo de Deus, eles não precisavam levar 40 anos, aquilo ali ia levar talvez uns 2 meses no máximo. Mas foi o castigo porque eles não creram na promessa de Deus. Tem um relato dos espias. Eles temeram os gigantes que havia na terra de Canaã. Eles não creram na promessa de Deus e no seu poder.
por causa disso, Deus os castigou fazendo perambular pelo deserto. Mas apesar desse castigo, durante todo esse tempo Deus deu maná, Deus trazia codornas e os sustentou, os protegeu, deu água, os conservou. E aconteceu que aquela geração que foi incrédula, foi morrendo, e aí chegou uma nova geração, aqueles abaixo de 20 anos, no episódio dos espias. Eles chegaram, então eles estão aqui, na lateral aqui, eles entraram pela lateral, na terra de Canaã. Só que, para chegar na terra de Canaã, tinha um obstáculo muito nítido, que era o Rio Jordão. Existia um rio ali que precisaria ser atravessado. Você atravessar com um homem forte nadando é uma coisa, mas atravessar todo o povo que tinha mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes, animais, toda a mudança deles, eles estavam, entre aspas, com as malas deles, né? Então, se você atravessar a rua com uma mala já é um negócio meio embaçado, imagina atravessar com toda a sua mudança da sua casa, já é um serviço. Pior ainda, atravessar um rio. E não tinha ponte naquela época, né? É interessante que os 5 primeiros versículos, eles são como que um sumário do livro de Josué. No versículo 2, ele fala sobre... lembra de Moisés. Então, um sumário aqui dessa mensagem de hoje. Fala sobre Moisés, então fala sobre o vínculo do passado. O versículo 3, ele relembra a promessa de que daria uma terra. Ele já havia prometido para Moisés, já havia prometido para Abraão, e ele fala dessa promessa. O versículo 4 delimita onde seria esse limite, onde seria essa terra, quais seriam as fronteiras. E o versículo 5 fala sobre que Deus não os deixaria, que Deus os preservaria. Então vamos lá, o primeiro versículo fala que foi depois de Moisés. Nós não podemos esquecer da nossa história, do passado, daquilo que aconteceu antes de nós. Josué foi o líder que sucedeu a Moisés. Da mesma forma, nós também não podemos deixar de lado, deixar de aprender com o passado. Se nós estamos aqui hoje, Igreja Batista Palavra Fiel em Ponta Grossa, é porque veio alguém antes da gente. Se você conhece a Deus hoje, é porque alguém pregou o Evangelho para você no passado. Você não pode esquecer aquilo que aconteceu, você não pode deixar de aprender com as histórias do passado. E assim como Moisés serviu a Deus, fica o chamado aqui para que Josué também servisse. Para que Josué também obedecesse a Deus, ouvisse as suas palavras e fizesse conforme elas. Há 500 anos atrás, teve um homem lá numa catedral em Wittenberg que pregou 95 teses na porta da igreja e iniciou um movimento de reavivamento espiritual que impactou todo mundo. Isso chegou para Genebra, onde
outro teólogo, sistematizou e escreveu a primeira teologia sistemática. Em 1643, na Inglaterra, lá em Londres, um grupo de homens escreveu uma confissão de fé. E essa é a base da nossa confissão de fé que nós temos aqui hoje. Nós não podemos esquecer esses feitos do passado, nós não podemos deixar de aprender com essas coisas que aconteceram. E muito mais, nós não podemos deixar de aprender com as narrativas que estão escritas na Bíblia. Precisamos tomar cuidado, porque nem todas as narrativas são mandamentos. Por exemplo, o livro de Josué fala de muitas conquistas, batalhas, exércitos matando o povo inimigo. Será que esses relatos de conquista pela espada se aplicam aos dias de hoje, por exemplo? Opção A, sim. Opção B, não. Vamos lá, quem vota sim? Ninguém ergueu a mão. Opção B, não. Alguém ergueu a mão? Ufa. Vai me poupar um bom trabalho, não vou precisar explicar isso. Existia um mandamento da parte de Deus. Em Gênesis 18, Deus fala que a iniquidade dos povos ali de Canaã, os heteus, os jebuseus, os amorreus, e tem aquela lista lá dos povos, subiu até o Senhor e acendeu a ira. E por causa disso, eles seriam destruídos. Então, existia um significado espiritual nessas batalhas. Era o castigo divino pela iniquidade, pelo tamanho dos pecados que aqueles povos cometiam. Isso aborrecia o Senhor de tal maneira que ele falou: não dá mais. Eu vou destruir esses povos. E por isso a ordem em Josué, e isso é recorrente, era de que eles matassem tudo. Matassem os povos. Não era para fazer cativos, não era para deixar alguns sobreviverem, mas era para eliminar mesmo. Isso porque Deus é cruel? Não. Deus foi misericordioso com eles. Deixou eles mais de 400 anos. E eles não se arrependeram, não mudaram sua conduta. Então todos esses povos foram destruídos por um mandamento específico de Deus, que se aplicava a Josué, mas que não se aplica aos nossos dias. A última ordem que nós temos de Deus foi a de Jesus. E ele disse que o seu reino não era de carne nem de sangue, que não era pela espada que ele expandiria o reino dos céus. Então o reino de Cristo, ele é expandido pela pregação da palavra, pela difusão do Evangelho. Então nós não precisamos mais pegar em armas para expandir o reino de Cristo. Esse foi um erro que foi cometido na história da igreja. Se alguém conhece um pouco de história, vai lembrar das histórias das cruzadas. Nós não precisamos cometer este erro também, ok? E ele fala sobre promessas futuras. Então vejam só, no versículo 1, 2, ele vai falar sobre atravessar o Jordão. E isso é um sumário do livro, né, como eu falei. O 1, 2 fala sobre atravessar o Jordão. E isso é o que vai ser falado nos capítulos 1 a 5, que é o que nós falaremos hoje. O versículo 1, 3 fala sobre a conquista.
a conquista em si são os capítulos 5 a 12 de Josué. O versículo 4, que falou sobre a fronteira, sobre a delimitação da terra, é o que está narrado em Josué, nos capítulos 13 ao 22. Então ele falou ali, né? Desde o deserto do Líbano até o Eufrates, até o Mar Grande. O Mar Grande aqui é o Mar Mediterrâneo, tá? E o versículo 5, ele faz uma promessa final ao líder, Josué, e é isso que é a conclusão do livro, que são os capítulos de Josué 23 e 24. Então, os versículos 2 assim, é como se fosse índice para o livro de Josué, ok? É interessante essas promessas de Deus, e nós temos essas promessas aqui foram para Josué especificamente, mas nós temos na Bíblia várias promessas que se aplicam a nós hoje. E elas é importante que nós as conheçamos, especialmente para aqueles dias que estão meio nublados, ou dias de tempestade, que parece que tudo está meio cinza e que eu só queria que o dia acabasse e... Sabe aqueles dias que não dá vontade nem de sair de casa? Nós precisamos da esperança que vem do Senhor. E relembrar as suas promessas para as nossas vidas é de grande valia para o nosso espírito, anima a nossa alma e nos incentiva a continuarmos na caminhada cristã. Uma vez eu ouvi que nós temos 366 promessas na Bíblia, uma para cada dia do ano, até mesmo para o ano bissexto. Eu não contei, eu não tenho certeza se tem esse número, mas eu ouvi. De qualquer maneira, são muitas as promessas que nós temos na Bíblia e que nós podemos nos servir delas para o nosso ânimo espiritual. Os versículos 5 ao versículo 9 é muito interessante que ele faz o que é chamado pelos estudiosos de quiasmo. O que é um quiasmo? Ele fala uma coisa e daí no final ele repete essa mesma frase ou essas mesmas palavras de uma maneira um pouquinho diferente. Aí depois ele fala uma segunda frase e por penúltimo ele fala a mesma coisa. E aí no centro ele fala uma mensagem. Então é como se fosse um triângulo. Ele vai, repete e no centro tem uma segunda mensagem. Vamos olhar esse quiasmo aqui nos versículos 5 a 9? No versículo 5 ele faz uma promessa. Que ninguém poderia resistir, que ele seria com Josué, assim como foi com Moisés, não o deixaria nem o desampararia. No versículo 9, o final dele, fala que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, foi uma promessa de que estaria com ele, no final, foi uma promessa de que Deus estaria com ele. Versículo 6. Ser forte e corajoso. Versículos 6 e 7, né? Ser forte e muito corajoso. Versículo 9. De volta. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Então ele fez uma moldura. Ele apresentou a promessa no final. Deu um incentivo, seja forte e corajoso. Por penúltimo, também falou, não se esqueça, seja forte e corajoso.
E o que é a mensagem central? O quiasmo sempre aponta para uma mensagem central. A mensagem central é 3 coisas. A primeira delas: obedeça à lei. Faça conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Então a ideia é que a lei de Deus é o caminho por onde nós devemos andar. Se nós desviarmos para a direita, nós vamos se perder. A gente vai desviar do caminho, não vamos chegar no destino final, estaremos em maus lençóis. Se nós nos desviarmos para a esquerda, pior ainda. Então, você também vai cair nos pecados, não vai chegar no destino. Não será bem sucedido. Versículo 8. Não cesses de falar. Então, nós temos a ordem de falar. Falar do livro da lei. Em Deuteronômio 6, fala que nós devemos educar as nossas crianças. Nós devemos falar daquilo que são os mandamentos de Deus. Abram lá em Deuteronômio 6. Versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, tu as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então ele está dando o mandamento: eduquem suas crianças. Quando você sentar, quando você levantar, quando você acordar, quando você for dormir, escreva na tua mão, escreva na tua testa, escreva no batente da porta. Não esqueça, fale a todo momento. Josué também recebeu o mandamento: não pare de falar sobre este livro da lei. A palavra de Deus, a lei de Deus, é o nosso guia, é o nosso Google Maps. Você precisa dele para não se perder. Se você não conhece o caminho, você precisa de um mapa. A palavra de Deus é o nosso mapa para o nosso caminho. São as nossas orientações. E nós precisamos passar essas orientações para as outras pessoas. Nós devemos falar deste livro da lei. Ele diz: não pare de falar. E a pergunta é: você está falando? Você está falando do Evangelho? Você está compartilhando o Evangelho? A Bíblia é o nosso guia. Ela é a luz do nosso caminho, como diz o salmista no Salmo 119. Mas o mundo não conhece a palavra de Deus. O mundo não conhece a Bíblia. O mundo vai ter essa luz se nós passarmos para eles. Então, a Bíblia é a nossa luz e nós somos a luz do mundo. O mundo não vai abrir a Bíblia: o que Deus quer para o meu viver, o que eu devo fazer para agradar a Deus. O mundo não ama Deus, ele não conhece a Bíblia, ele não ama a Bíblia, então ele não vai abrir a Bíblia para buscar orientação para o seu caminho. Mas ele vai enxergar uma luz lá no alto, como se fosse um farol, que é a igreja, é o povo de Deus. Nós somos a luz do mundo, como Jesus falou. Se nós não iluminarmos, o mundo vai se perder. Então nós precisamos pregar o Evangelho para que eles encontrem a Cristo. E então passem a amá-lo, e então passem a amar a sua palavra. Então a primeira mensagem é: fazer aquilo que está na lei. A segunda mensagem é: não cesse de falar o que está no livro da lei. E a terceira também está no versículo 8.
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então o primeiro é faça, o segundo é fale e o terceiro é medite. Meditar é você ficar ruminando aquilo. A ideia é de constância. A ideia é que continuamente nós estamos pensando naquilo. Nos dias de hoje, a gente não costuma dar muita atenção a essa meditação, a esse pensamento contínuo em um assunto. Nós estamos aqui e alguém está falando com a gente, daqui a um minuto o nosso celular dá uma notificação, você começa a pensar, opa, tem um e-mail aqui, alguém mandou um WhatsApp, aí eu estou vendo o celular e já começa a aparecer alguma coisa na televisão e você já desvia, um minuto depois já começa a pensar no que a televisão está falando, e aí um minuto depois que você começou a ver aquilo na televisão, começou alguma coisa no teu computador, já piscou alguma telinha ali e você já mudou o teu pensamento para aqui e você começa a viver nesse ritmo frenético e não medita em nada, você não reflete em nada e você não se dedica a pensar profundamente em nada. Nós somos rasos no nosso pensar, de maneira geral, esse é o mal do nosso tempo. Nós sabemos de tudo, mas não sabemos nada. Se alguém fala para você de uma coisa da botânica, de uma ameixeira, você digita no Google ameixeira e você já descobre que a ameixeira ela floresce em tal mês e frutifica em tal mês. Mas da mesma maneira que você consegue acessar essa informação rapidamente, daqui a um minuto você já esqueceu. E você na verdade não aprendeu nada. E isso se aplica às coisas espirituais. Às vezes nós estamos tendo uma mentalidade instantânea, uma mentalidade de resposta rápida do Google para as verdades eternas que a Bíblia nos traz. E isso é complicado, porque a nossa profundidade da nossa vida espiritual vai ser da mesma maneira, vai ser rápida, vai ser rasa. Mas Deus deu o mandamento a Josué que ele meditasse dia e noite, para que tivesse o cuidado de fazer segundo tudo que ali está escrito. E é interessante a promessa aqui, que dessa forma o caminho de Josué seria bem sucedido. Autoajuda gospel. Quer ser bem sucedido? Medita na lei. Tirando a piada da autoajuda, tem um princípio bíblico aqui. Nós devemos meditar na palavra. Através disso, Deus estará trabalhando no nosso coração. Então não é autoajuda. É Deus que estará transformando o nosso coração. Correto? Aí nós seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque eu fiz isso? Não, porque o Espírito Santo fez isso no meu coração. Portanto, medite na palavra. Isso é nossa responsabilidade. É muito interessante que existe a promessa de Deus e existe a responsabilidade do homem. E as duas coisas não entram em contradição e elas não se sobrepõem. Deus disse: você vai entrar na terra prometida, porque eu prometi. Isso não depende de você. Isso é porque eu estou dizendo que vai ser assim. Foi Deus mesmo que concedeu ou conquistou a terra para o seu povo. Mas ao mesmo tempo que isso era uma promessa de Deus,
e dependeu exclusivamente do poder dele, ao mesmo tempo também tinha a responsabilidade de Josué. E o povo foi lá e teve que conquistar. É contraditório? Não. Deus determinou o que iria acontecer. E ele também designou quais seriam os meios para que isso acontecesse. E os meios para que isso acontecesse era que Josué e seu povo formassem um exército e fossem lá e lutassem com o povo e conquistassem. Então, ao mesmo tempo que tem a soberania de Deus, tem simultaneamente a responsabilidade do homem. As duas coisas caminham juntas e elas não se sobrepõem nem se contradizem. E é interessante, não está dando para ver tão bem, né? Mas o interessante é que as motivações para isso não são humanas. Não é de autoajuda, não é de engrandecimento do homem, mas são motivações divinas. Olha só, porque tu farás este povo herdar a terra. O povo de Deus iria herdar a terra. Josué estava entrando dentro da história, dentro do enredo do plano de Deus, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, segundo a lei que o próprio Deus colocou. Então, a lei de Deus era a motivação que deveria conduzir Josué. Em terceiro, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, eu estarei junto. Então, a motivação não é porque você vai ser engrandecido, porque sua glória será aumentada, porque seus desejos serão satisfeitos. Embora tudo isso tenha acontecido em caráter secundário, o caráter primário era o engrandecimento de Deus, a glória de Deus e a satisfação dos desejos de Deus. Era isso que deveria guiar a Josué. E aí, nos versículos seguintes, do versículo 10 até o final do capítulo, fala sobre a obediência. A obediência a Deus e a obediência aos seus servos. Então, no versículo 11 ali, Josué dá a ordem: preparem comida, porque daqui 3 dias vocês vão passar esse Jordão. Entraremos na terra para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Então ele deu essa ordem aos líderes do povo, e os líderes passaram para todo o povo. E o versículo 17 fala: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então essa foi a resposta do povo às ordens de Josué. Da mesma maneira como nós fomos fiéis às ordens de Moisés, agora nós seremos fiéis às tuas ordens, Josué. Então eles reconheceram a autoridade de Josué. O capítulo 2, agora dando um panorama rápido, né? O capítulo 2, nós falaremos sobre isso hoje à noite. O capítulo 3 vai dar as orientações sobre essa passagem do Jordão. Então, estava chegando o prazo ali que Josué disse, né, para eles se prepararem. No versículo 5 ele disse: santificai-vos, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, nessa passagem do Rio Jordão, o interessante é que na frente de todo o povo estavam os sacerdotes.
e eles estavam levando a Arca da Aliança. Ela significava duas coisas. Em primeiro lugar, ela significava a presença de Deus. A Arca da Aliança significava que Deus estava ali com eles. Então é interessante que a Arca foi primeiro, como que dizendo, Deus vai à frente. E ele falava para guardar uma distância, então se guardou toda uma distância para que todo o povo que estava atrás enxergasse a arca, ou seja, enxergasse Deus indo à frente. E em segundo lugar, como o próprio nome diz, a Arca da Aliança lembrava a aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo. De que Ele iria salvá-los e resgatá-los, que Ele estaria com eles. E ali dentro também estavam, quem lembra? As tábuas da lei. Então, era a contrapartida da aliança de Deus, era a obediência aos seus mandamentos. Então, era essa a aliança de Deus com o seu povo. Então, significava a aliança de Deus. E uma das promessas dessa aliança é que Deus faria um povo e que o faria habitar numa terra prometida. Então Deus estava ali cumprindo essa promessa da aliança. Ele foi à frente e a Bíblia diz que quando os sacerdotes puseram os pés no Rio Jordão, a água começou a se amontoar atrás deles. Então foram dadas as instruções. Essas instruções já estavam sendo faladas já na época de Moisés, lá em Números. Nós não precisamos abrir. Josué repassou essas instruções para o povo. No versículo 10 ali fala: eis que a arca da aliança... no versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então Deus estaria mostrando a sua ação de maneira nítida e clara, não só para todo o povo de Israel. Nisso ele seria conhecido, né? Nisso eles veriam que o Deus vivo está no meio deles, mas também diante de todos os povos que estavam ali em Canaã. Então ele manifestaria o seu poder através desse milagre, né? O povo passar no meio do Jordão. O poder de Deus seria manifesto ao povo de Israel e aos cananeus. Então os sacerdotes atravessaram, eles pararam firmes no meio do Jordão. Quando eles puseram o pé, a água começou a se acumular. Foi uma barragem, a barragem construída de maneira mais rápida da história da humanidade. E ela não era feita de concreto, nem de terra, nem de nada, mas simplesmente pelo poder de Deus a água começou a se acumular. E dali para frente o rio continua a seguir. Então fez um trecho seco. A Bíblia fala que todo o povo passou a pé enxuto. E os sacerdotes ficaram ali no meio do rio, como que dizendo: Deus está segurando o rio para vocês passarem. Todo o povo passou, aí os sacerdotes terminaram de atravessar. Então, o versículo 14 fala que todo o povo passou o rio Jordão.
no meio do rio, eles retiraram 12 pedras. É isso que fala o capítulo 4. Eles retiraram 12 pedras enquanto estavam cruzando o rio. E eles juntaram essas 12 pedras e fizeram um memorial, fizeram uma coluna ali. E a instrução é que depois, olha ali o versículo 6 do capítulo 4. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então foi um memorial para que as pessoas lembrassem e as futuras gerações ficassem sabendo o que aconteceu. E o povo então atravessou o Jordão. Então nós temos duas razões. A primeira é a obediência à ordem de Deus. Deus ordenou isso a ele. E a segunda é que isso era um preparo para a batalha. Eles estavam começando, esse foi o primeiro passo para a conquista da terra. E a Bíblia diz que todos os povos que ficaram sabendo o que aconteceu, que o povo atravessou o Jordão, ouviram isso e temeram. E o versículo 14 do capítulo 4 fala que naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram todos os dias da vida como haviam respeitado a Moisés. Então Josué foi exaltado nessa ação, e Josué é um tipo, um exemplo, ou um prenúncio de Cristo. Josué, a palavra Josué significa Jeová salva. E é interessante que o nome de Josué foi mudado. Antes ele se chamava Oséias. Oséias significa ele salva. Então, de ele salva para Jeová salva. Então é o próprio Deus que traz a salvação. E o significado da palavra Jesus é o mesmo. Jeová salva. No hebraico é a mesma coisa. Jesus é apenas a parte grega, uma transliteração grega da mesma palavra hebraica. Então, Josué é como se fosse um tipo de Cristo. E no capítulo 5, bem rapidinho, para a gente não passar muito o tempo aqui, nós temos duas coisas acontecendo. Primeira, dos versículos 1 até o versículo 9, fala sobre a circuncisão do povo de Israel. Então, os cananeus, eles ouviram que eles cruzaram o Rio Jordão, eles temeram. E aí é interessante que o povo que estava no deserto, eles, durante esse período, eles não haviam sido circuncidados, de acordo com o mandamento que Deus tinha dado para Abraão. Então, durante todo esse tempo, ninguém havia sido circuncidado. Então, agora veio a ordem de Deus para que Josué fizesse isso a todos os filhos de Israel. Então ele fez facas de pederneira, preparou isso e circuncidou essa nova geração. Para quem não sabe, circuncisão é uma pequena cirurgia que corta a pelezinha do membro masculino. E esse era o sinal do povo de Deus, do povo de Israel, diferenciando eles dos povos em volta.
Hoje nós não temos a circuncisão dentro como um significado espiritual dentro da igreja. Qual que é o rito espiritual que substituiu a circuncisão? Quem sabe responder? O batismo. Muito bem, certa resposta. O batismo para a igreja está da mesma forma como a circuncisão é para o povo de Israel. Ele significa o rito de entrada dentro da comunidade. O batismo significa isso. Eu pertenço agora a esta comunidade. Eu pertenço a esta igreja. Eu morri para a velha vida, eu nasci para a nova vida. Eu pertenço à igreja de Cristo. Eu faço isso na frente de todos os meus irmãos. Um testemunho público de que eu pertenço a esta igreja. E foi isso que aconteceu. E é interessante, um pequeno detalhe, nós podemos ver a mão de Deus protegendo todo o povo, porque eles já estavam no território inimigo, vamos dizer assim, já estavam ali, tinham cruzado o Jordão. Todos os homens haviam sofrido essa cirurgia, e se alguém pesquisou ou já realizou, sabe que depois dessa pequena cirurgia a pessoa fica imprestável por uma semana. E todos os homens haviam passado por isso. Ou seja, qualquer um desses povos inimigos poderia facilmente derrotar todo o exército de Israel, porque todos os homens estavam, como que é o termo? Convalescidos. estavam ali de molho, porque eles não iam conseguir oferecer nenhuma resistência. Eles eram como se fossem patinhos, era só pegar ali, poderia derrotar todo o povo facilmente. Mas a mão de Deus os preservou, mesmo eles estando ali em território de inimigo e sendo presas fáceis, teoricamente ou humanamente falando. E o versículo 10 ao 12 fala que eles celebraram a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Deus, os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então eles celebraram a Páscoa, ou seja, agradeceram a Deus, louvaram a Deus. O que a Páscoa significava? A libertação do Egito, a libertação da escravidão, a saída do povo lá do Egito. Qual que é o rito análogo, correspondente à celebração da Páscoa para a igreja, da mesma forma que era a Páscoa para Israel? Libertação do pecado. A ceia. A ceia do Senhor. Então nós temos aqui em Josué 5 os dois ritos, né? Os dois sacramentos ou mandamentos, que são o batismo e a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós celebramos que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos libertando da escravidão do pecado. Assim como o povo de Israel foi tirado do Egito, nós fomos tirados da escravidão do pecado, do reino das trevas, e trazidos para o reino da luz.
então está aqui a obediência aos dois sacramentos, que são a ceia e o batismo, fazendo uma aplicação para os dias de hoje. Então nós podemos ver Josué cumprindo as ordens de Deus, assim como havia sido dito lá no primeiro capítulo. Ele estava observando aquilo que Deus havia dito a ele, e Deus cumpriu as suas promessas e os fez chegar à terra prometida, a terra do descanso. Nós continuaremos falando sobre Josué. Hoje à noite teremos mais uma mensagem, e no dia 3 de fevereiro eu também voltarei aqui e nós teremos mais algumas mensagens sobre esse livro. Mas daquilo que nós vimos hoje, então fica que nós devemos lembrar do passado, lembrar dos feitos de Deus com o seu povo no passado. Também devemos guardar as promessas de Deus e animarmos o nosso coração com as suas promessas. Isso de forma nenhuma tira a nossa responsabilidade, mas aquilo que Deus falou, Ele irá cumprir, e isso não sobrepõe nem contradiz as nossas ações, pelo contrário, elas caminham juntas. Então nós devemos agir com responsabilidade diante das ordens de Deus e de suas promessas e obedecê-lo, assim como devemos obedecer às autoridades que Ele coloca sobre o seu povo. Amém? Abrimos agora para perguntas e respostas.